E aí, pessoal? Começando mais uma análise direta ao ponto por aqui. Hoje a gente vai destrinchar um tema que, vamos combinar, tira o sono de muita gente que está focando na carreira docente: a legislação educacional brasileira. O nosso objetivo hoje é bem claro. Nós vamos analisar os dados reais de um simulado recente para descobrir exatamente onde o pessoal da pedagogia mais tropeça na hora H. A ideia é pegar aquela linguagem jurídica pesada e transformar as pegadinhas clássicas das bancas em conhecimento super sólido para vocês. Dando uma olhada super rápida no nosso roteiro de hoje, a gente vai passar pela estrutura das provas, pular para as regras do ensino fundamental, entender os componentes curriculares, desvendar a BNCC e, claro, fechar com as melhores ferramentas de preparação. Então, bora lá. Seção 1, a prova de legislação educacional, expondo as maiores armadilhas. Olha, quem está nessa jornada sabe bem, os concursos na área da educação estão com uma barra altíssima. E a legislação quase sempre é aquele fator decisivo de desempate. Para ilustrar isso, a gente pegou os dados de um simulado bem recente focado na banca US. E olha esse número, 433 candidatos fizeram esse teste. Isso dá para a gente uma amostra fantástica, super precisa, para entender não só aquele rinho bobo, mas os equívocos coletivos que derrubam turmas inteiras numa prova. E quando a gente olha para os resultados, nossa, é um contraste brutal. Por exemplo, a questão sobre o conceito de competências teve quase 90% de acerto. A galera gabaritando. Mas aí, algumas regras jurídicas só um pouquinho mais sutis conseguiram rastear mais da metade do pessoal. A questão sobre organização escolar, apenas 42% de acerto. Isso mostra na prática onde a gente precisa dobrar ou até triplicar a atenção. Isso já puxa a nossa seção 2, regras de organização do ensino fundamental, a famosa armadilha dos ciclos. Lembra dessa questão super difícil que eu acabei de citar, que só 42% acertaram? Pois é, ela é o exemplo perfeito do poder de um mito na educação. Rola muito aquele papo de que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, exige que as escolas façam uma transição gradual e obrigatória para os chamados ciclos de ensino. Só que não. O fato mesmo, preto no branco, é que organizar a escola por ciclos é totalmente facultativo. A LDB dá uma liberdade enorme, pode ser em série tradicional, pode ser por semestre, o ciclo é só mais uma opção, não uma obrigação. E para não ficar só na minha palavra, vamos direto à fonte. O artigo 32 da LDB diz com todas as letras: é facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Destaca bem essa palavra na sua cabeça. Facultado. É uma escolha das redes de ensino. Guardar o peso dessa palavrinha é literalmente o que te salva na hora da prova. Avançando para a seção 3, componentes curriculares obrigatórios, e aqui é o choque entre a lei e a prática. Pensa comigo, como é o dia a dia lá na sala dos professores? Todo mundo fala disciplina, certo? Ah, disciplina de matemática, o professor da disciplina de artes. Mas cuidado! A banca não quer saber como a gente conversa no corredor da escola. Ela testa o vocabulário exato da LDB. E a lei usa o termo componente curricular. Ter essa chave virada na cabeça já elimina um monte de alternativa que tenta te seduzir usando a linguagem do nosso dia a dia, mas que legalmente está errada. Falando em cair nessas armadilhas de texto, a regra de dispensa da educação física é um campo minado. 42% daquela amostra errou essa questão. É o tipo de assunto em que a banca adora pegar um detalhezinho mínimo e trocar uma palavra só para ver se você está lendo o enunciado no piloto automático. Então vamos lá. Quais são as exigências cravadas na lei para dispensar a educação física? A pessoa tem que trabalhar 6 horas ou mais por dia, ter mais de 30 anos, estar no serviço militar, ter afecções de saúde específicas ou ter filhos. E onde que o examinador esconde a casca de banana? Ele escreve 6 horas por semana no lugar de por dia. Ou bota mais de 20 anos em vez de 30. Soa super oficial e se a leitura for rápida, a gente cai direitinho. Outra coisa que não dá para ir para a prova sem saber de cor são as exigências do artigo 26. Arte e educação física obrigatórias, sem discussão. A língua inglesa exigida a partir do 6º ano. E presta atenção, a lei diz expressamente inglês. Não é espanhol, não é francês, não cai nessa. Ah, e a história e cultura afro-brasileira e indígena tem que ser ensinada em todas as escolas, viu? Tanto nas públicas quanto nas particulares. Vale para todo mundo. Chegando na nossa seção 4, BNCC e competências essenciais, definindo o sucesso. Lembra que eu comentei de uma questão que quase 90% acertou? Pois é, o segredo da galera tá nesse macete maravilhoso, o acrônimo MOB-CHAVE.
É tipo um código de trapaça mental para a prova. Ele resume aquele conceito gigante da Base Nacional Comum Curricular. MOB de mobilização. E aí vem o chave. C de conhecimentos, H de habilidades, A de atitudes e o V de valores. Levou essas 5 palavras para o exame, você decifra qualquer questão da BNCC. É a memorização inteligente em ação, né? Porque, legalmente falando, competência é exatamente isso. Mobilizar esses 4 elementos que a gente acabou de ver para resolver as broncas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e lá no mundo do trabalho. Tendo isso claro, não importa o que diz o dicionário ou aquele autor famoso da pedagogia. Na hora do concurso, a resposta certa é a definição fechadinha da BNCC. E para amarrar tudo isso, a nossa última sessão: ferramentas para preparação de provas e estratégias para o domínio. Bom, depois de mapear onde a galera mais escorrega, a pergunta é: como treinar o olhar para não cair nessas mesmas armadilhas? A resposta está em volume de jogo. Plataformas como o Pedagoflix, que serviu de base aqui, traz um acervo absurdo, tipo 100 mil questões comentadas. É literalmente só com esse nível de repetição que a gente começa a bater o olho na questão e já vê o erro pulando na nossa frente. Hoje em dia, a gente não pode mais estudar tirando para todo lado. Precisa de um ecossistema. Isso significa fazer simulados cronometrados, pegar uma preparação super nichada para o concurso nacional, o famoso Enem dos concursos, ou acessar os cursos que já vêm mastigados para o edital específico da prefeitura ou do estado que você quer. É usar combo anual, modelo de redação, revisão direcionada, enfim, usar todas as armas disponíveis para jogar no nível dos melhores. E para a gente fechar essa análise de hoje, eu deixo essa provocação no ar. Vendo toda essa diferença entre o que a gente fala no recreio e o que cai no papel, será que a nossa experiência maravilhosa de sala de aula garante a vaga? Ou o jogo se decide na frieza e no domínio da letra exata da lei? Refletir sobre isso de verdade pode mudar completamente a sua estratégia de estudo a partir de amanhã. É isso, pessoal. Continue investigando cada termo e treinando firme. A gente se encontra na próxima análise. Um abraço e até lá!